Olá, eu sou o Fernando Santos e mais uma vez a gente está aqui na ANANEC, que é a Associação Nacional de Necropsia. A gente vai conversar agora aqui com uma pessoa que você de repente olhando assim já deve ter identificado. Ele é conhecido como o coveiro filósofo. Como assim? O nome dele é Osmair Cândido, conhecido como Fininho também. E antes de começar aqui com as perguntas que eu tenho em mãos, que é mandada por você que tem dúvida, pelos alunos de toda a ANANEC, em todo o espaço, o pessoal tem dúvida, tem aqueles mitos e verdades. A gente vai desvendar alguns deles aqui, mas eu queria saber, Jô Soares, Pedro Bial, conversou já em bastante lugares, já esteve em grandes lugares, não é isso, conversando? Já estive, sim. E foi bacana? Excelente. Bom, então vamos começar, já que você falou sobre isso, já esteve em vários lugares, excelente, e você também como um coveiro, onde muita gente acaba tendo medo, onde até em algumas piadas entram a questão de ser coveiro, coisa e tal. Eu queria saber, a primeira, como é que você se sente com essa profissão, sendo que ela te dá tanto orgulho e já te levou para tantos outros lugares, tendo esse diferencial de ser o coveiro, ainda conhecido como o coveiro filósofo? Fala pra gente. Olha, como coveiro, me sinto como qualquer outro trabalhador, né? Assim, eu me sinto um tanto mais satisfeito com o que eu faço, porque é uma profissão milenar, né? É uma profissão que, já que o tema é mitos e tudo mais, eu sairia daqui falando sobre Sófocles. Ele escreve um livro, Antígona, que no centro dessa peça, é uma peça, né, uma peça de teatro, no centro está o sepultamento de uma pessoa. Não vamos entrar no mérito, senão vai esticar muito. Mas o que eu quero dizer, a primeira parte que se diz é o seguinte: vamos sepultar um corpo para apresentá-lo no mundo dos mortos. É para isso que trabalhava o coveiro naquele tempo, na Grécia Antiga. Aí, o coveiro, então, ele faria parte de uma história, de um ritual, digamos assim, para que pudesse ser feito, então, essa apresentação. E você faz isso hoje com maestria, reconhecido e, como falou, gosta de fazer aquilo que faz. Ah, sim, eu gosto de fazer assim. Porque tudo que se faz, qualquer profissão, o mais interessante é saber a finalidade e o que está se fazendo, para não se perder em desfeitos. Pode ser, tem um sujeito que é um excelente físico, mas não realizou nada, ele só copiou alguma coisa ou outra, né? Tá certo. Agora falando nesse assunto, então, mitos e verdades, bom, você tem receio de trabalhar no cemitério, você tem medo de fantasmas, já viu alguma coisa desse tipo, ou tem algum amigo coveiro que já passou por alguma situação que deixou ele meio receoso ou com medo? Eu tive uma experiência uma vez que eu não diria que é um fantasma, mas foi alguma coisa assim que a explicação não foi suficiente para mim, né? Ele foi publicado num jornal de grande circulação daqui de São Paulo e outro de circulação nacional, mas isso mais me intrigou, mais me causou curiosidade que espanto, nada. A profissão que eu exerço é uma profissão milenar, é uma profissão que já passou gente. Por exemplo, um cantor, Rod Stewart, pouca gente sabe disso, mas ele foi coveiro também. Há poucas coisas que são inerentes, que o público desconhece entre os coveiros. A história de cemitérios, a secularização dos cemitérios, a história dos cemitérios no Brasil, que na Europa já se usava muito sepultamento fora da igreja, mas no Brasil ainda é praticamente uma novidade, né? Surge nas cidades maiores por meio de propagação de epidemias, né? Então tem uma ação higienista, tem até um bairro aqui em São Paulo, Higienópolis, por ação dos higienistas. E a ideia de secularização, ou seja, retirada da ideia de cemitério dentro de capelas, catedrais, surge desse medo de que o necrochorume fosse para propagar epidemia de doenças e tal.
Isso é novo no Brasil. Na verdade, se sabe pouco, porque no Brasil a maioria dos cemitérios era céu aberto, mesmo como no Cais do Valongo. Como se conta a história assim, de uma maneira pouco clara, então vai ficando as coisas meio abertas. Então eu torno claro para quem quiser saber que a ideia de cemitério no Brasil é uma ideia nova. Mas eu fiquei curioso agora, o que aconteceu com o senhor a ponto de dar essa repercussão a nível estadual e nacional? Qual que foi essa, não esse medo de fantasma, mas isso que aconteceu? O que foi? Pode contar pra gente? Eu posso contar. Eu fui falar com um repórter num jornal de grande circulação aqui de São Paulo, e era a respeito de um número que significava muito. O número é 666. Por coincidência, o cemitério onde eu trabalhava tinha esse número. Ele pediu para que eu contasse uma história com esse significado. Tivesse um enredo de fantasma, alguma coisa assim. E aconteceu isso. Eu contei para ele de um rapaz que tinha morrido em agosto, no dia 13 de agosto de 1996. E ele morreu, era uma lua cheia, mas o pessoal não queria que a gente sepultasse. Era um rapaz jovem, tudo, com aquela comoção, aquele vamos. Aí ao final nós sepultamos e eu tive que voltar pelo cemitério sozinho. O cemitério é enorme, bem grande mesmo. Aí eu fui, apanhei o... E à noite já? Já era noite. Aí quando eu cheguei na capela maior lá, tinha um rapaz enorme, um cara grande, forte. Pediu fósforo, eu disse que não tinha, teve uma ligeira discussão, ele ria muito. Aí quando eu percebi que ele ia partir por cima de mim, eu parti primeiro, né? Peguei uma pá e dei pasada para todo lado, mas não surtiu efeito, não aconteceu nada. Aí ele ria. Ele estava com um chapéu, uma cobertura de marinheiro, né? Conversamos mais um pouco, ele saiu rindo, bem alto, a gargalhada era enorme. Aí eu fiquei naquela, falei, pô, será que eu desço? Aí eu resolvi, desci na escuridão, fui até o vestiário. O pessoal já tinha saído, eu continuei sozinho. Aí eu contei a história ao guarda que ficava lá no cemitério. Ele desacreditou, mas acontece que quando a gente retornou, ele ouviu a mesma gargalhada e ele também viu. E eu pude provar pro rapaz que eu estava fazendo isso, porque naquele dia ele apareceu de novo e ninguém viu ele sair. Eu posso te dizer que eu fiquei arrepiado e eu ainda estou, e olha, você me desculpa, mas não sei se quando você conta essa história normal das pessoas, mas eu me bateu um arrepio desde a barba até o braço aqui, rapaz. Que coisa, hein? Você batia, não resolveu nada e coisa e tal e... Não resolveu nada. A forma que eu bati foi para acertar com violência mesmo, eu queria me livrar dele. Me protegendo, lógico. Não tinha outro jeito. Ele era bem alto, bem forte, para mais de 2 metros, cara bem forte mesmo. E no fim ele ria, tal, contou uma pilheira lá que eu nem lembro mais. Eu sei que no fim de tudo eu acabei rindo e foi publicado, isso aí foi publicado a história. O cara, quando ele chegou meio assim, meio desconfiado, vou lá ver e tal. Aí quando ele viu, ele resolveu publicar. Caramba, agora, uma coisa como essa me faz pensar, inclusive é uma das perguntas, por que o senhor, que é graduado em filosofia, não largou a profissão de coveiro para poder se dedicar e ser um filósofo, por exemplo? Tenta explicar para a gente isso, assim, por que você seguiu o seu coração? Não é bem seguir o coração, seguir a razão realmente. Trabalho. O trabalho e a filosofia, ela compreende várias áreas do conhecimento humano. Também como coveiro, eu posso ver isso na prática, ali no dia a dia. É uma profissão muito interessante que você pode perceber como é encarado o fim de um ser humano, o final do ser humano. Como as pessoas criam modos, eufemismos para sair daquilo. Porque, sinceramente, no Ocidente, a morte ela soa, né? Ela ecoa como uma imensa derrota.
Então, após a morte, todo mundo encontra uma maneira de relacionar a morte com algo exterior ao corpo. Ah, ele morreu porque bebia, morreu porque fumava, morreu porque tomou gelado, morreu porque não tratou da saúde. Ou seja, não se admite o final. Tem sempre uma desculpa, né? Para aquilo que não se compreende. E a filosofia busca o entendimento das coisas. E entre as coisas que se busca o entendimento, está a morte, está a vida. Mais a vida, evidentemente. Mas sobre a morte, muito se fala, pouco se conhece, muito se mistifica, muito se cria ilusões, quimeras. Mas quando se tem um instante para se falar da vida, se racionaliza ao máximo possível. Sobre a morte, há pouca racionalidade. Há muita dificuldade de tomá-la nas mãos. Ela escorre pelas mãos. Ela escorre por qualquer tipo de armadilha que você queira para conter o entendimento. Capturá-la por um entendimento é muito difícil. Ora, a filosofia pode passear tranquilamente pela morte. Pode buscar um entendimento. Buscar um entendimento não significa encontrá-lo, mas sim sempre procurar o entendimento, não o engano. Que seria aquela parte que a gente disse antes, é mito, né? Então tem o mito, a pessoa quando morre vai para não sei aonde, fica não sei o que, vagueia, tem um espaço intermediário, vai... Não, nada disso. Nada disso. Como é que eu posso... Definir? Exatamente. Definir é uma coisa muito pesada, que definir, já o termo está dizendo, etimologia, define, então, dá final. Ao final, não. Cada um, que eu tenho visto até agora, coloca a morte a seu propósito, né? Coloca a morte a seu propósito. Um diz que vai ressurgir, que vai ressuscitar, o outro espiritualiza, quer dizer. Mas a vida inteira ele viveu racionalmente. Se vê muito em filosofia a ideia de conciliar a razão com a fé, né? Tomás de Aquino, toda boa parte de pensadores da Igreja Católica buscam isso, conseguem um grande avanço, mas não se chega a termos finais. Por isso eu não posso dar uma definição. Ser coveiro é uma coisa normal. Como um sujeito é dentista, o outro é farmacêutico, só com uma diferençazinha. O coveiro é milenar. Agora, quanto tempo de coveiro já o senhor tem de profissão? Quase 30, né? Quase 30. E eu acho interessante também, porque o coveiro ele sepulta membros, ele sepulta corpos, mas existe uma outra maneira de sepultar. Tem gente que sepulta ideias, tem gente que sepulta a pessoa. Pois é, tem gente que está vivo, a vida já terminou e o cara está vivo. Tem. Olha que interessante. E disso não se fala. Se fala muito na sociedade brasileira daquilo que gostaria de se entender. Mas, se você for pegar direitinho aí, quem estiver interessado, vai ter pouca coisa a saber, porque tem pouco estudo sobre a atividade. Tem muita tese sobre a atividade cemiterial, ou alguma coisa específica. A saúde do coveiro, a saúde mental do coveiro, não sei o quê. Mas mais para um produto do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? A tese que se faz a respeito da minha profissão é mais para se obter um título. Olha, eu fiz uma tese na universidade tal, na faculdade tal, e com isso eu consegui ser mestre, eu consegui ser doutor, mas a finalidade daquilo, como alteraria a rotina disso,
Qual é a rotina? Isso aí podia passar no Globo Repórter, né? De onde vem? Para onde vão? Quem são os coveiros? O que fazem os coveiros? Isso não se faz, porque na verdade há pouco interesse. Eu gosto de filosofia, que ela procura o entendimento das coisas e algumas soluções. Se vê, todo mundo sabe. O coveiro recebe, ele tem um desenho, né? É uma caricatura do coveiro. Qual é a caricatura do coveiro? O coveiro é bêbado, o coveiro é maltrapilho, o coveiro é ignorante, como disse até um senhor aí que trabalha na televisão, falou do lixeiro lá, colocou ele no extrato, não sei o que, de nada, né? Mas ao final de tudo, é tão simples perceber. O que eu tenho no corpo é material. E o material que também tem no espaço, nas estrelas. Né? O que significa isso? Significa que um dia fomos um só. Um dia fomos um só. Não há maneira, não estou aqui dizendo que somos A, B ou C ou D. Fomos um só. A matéria foi uma só. Ela explodiu. Isso eu concordo com um monte de cientista aí e tal. Agora, sempre tem aquela conversa daquele que quer se distinguir. Mas um homem vive em função do outro. Um homem vive em função do outro. Ele pode até não querer ser coveiro, mas um dia ele vai ter de passar na mão de um. Isso é verdade. Agora, 30 anos de profissão, o que o senhor acha que falta assim no setor funerário? Olha, o setor funerário, como qualquer outro setor profissional do Brasil, da América Latina, é a mesma carência. Carência de investimento, tecnologia, tudo isso entra, mas entra aos poucos, né? Porque ficar isso aí, sabe o que é chato responder? Porque senão vai parecer que é choramingo, que é reivindicação, sei lá. Não, nada disso. É a realidade. Não é só no setor funerário. Em todos os setores da sociedade há necessidade disso. Por exemplo, eu posso olhar nos mais altos escalões da política brasileira e posso afirmar, sem muito custo, sem muita necessidade, que a ética foi passear, não passa por lá. Como pode ter um sucesso? Como é que o Estado pode ter sucesso? Fugindo dos valores, né? Foge de valores. Agora se tenta retornar com isso, mas não é só no Brasil. Em toda a América Latina está presente isso. No setor funerário, como outro setor, é só investimento tecnológico. E, às vezes é uma questão de tempo. Quando eu era garoto, jamais eu pensei que no Brasil ia chegar a TV colorida. Hoje em dia, o pessoal não acredita que não existia televisão preto e branco. Todo mundo entendeu. Pô, TV preto e branco. Então é só isso aí. O resto no setor funerário, o que mais falta, para ser bem preciso na resposta, eu ia me esquivar dessa, mas vou falar compreensão. Entendimento sobre isso. Para que se sepulta, por que sepultou, qual o sentido da coisa. Se o sentido é religioso, se o sentido for aquele científico dos higienistas, por que se sepulta? Se sepulta em função da religiosidade. Por exemplo, se a pessoa é de culto judaico, se sepulta de um modo. Se a pessoa é islâmico, se sepulta de outro. Se for de islâmico de uma vertente, né, da outra vertente, tá? Se ele é druso, de um outro. Se ele é protestante, de um outro. Se ele é católico, de uma outra maneira. Se ele é de religião afro-brasileira, de uma outra maneira. Assim vai. Bom, e aí depois de tudo isso, de todas essas histórias, de todo esse conhecimento, dessa vivência, eu queria saber, em todos esses anos de profissão, até hoje, o que foi que mais te chocou? A última pergunta para a gente encerrar aqui, o que mais chocou nessa profissão, na profissão de coveiro? Conta pra gente. O que mais me chocou foi a indiferença humana,
Porque ser coveiro, você fica à mercê da natureza trabalhando, né? Então, se fizer sol, você fica debaixo do sol. Se fizer chuva, tomei chuva de granizo, queimei a pele com granizo, é uma coisa rara. O coveiro tem como objeto de trabalho a morte. Poucos têm, poucos falam sobre isso. Como pouca gente entende, então ninguém chega perto de coveiro, ninguém quer saber de coveiro. Pode perguntar aí se alguém aí namorou algum coveiro, tá afim, alguma coisa assim. Não tá. Porque a proximidade da morte é muito ligada a insucesso. A falta de capacidade, de competência e tal. E o coveiro vive sempre à mercê da natureza humana. E a natureza humana costuma trocar o Olimpo de Homero, vem para o chão. E os que estão no chão, eles colocam no Olimpo. Ou seja, cada vez que se vê uma pessoa morta, a tendência é desumanizá-la, para endeusá-la. Ninguém toca, ninguém faz, eu estou no período. E também o que eu achei muito interessante nesse meu período, nesse tempo todo, é a ideia não, o medo do término, que ele fica pensando, a pessoa pensa que não vai morrer, mesmo você fazendo 1 ano de escola, 2, 3, 40, 20 mil anos de escola, doutorado, pós-doutorado, você vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Não se sabe quando, mas a gente sabe que um dia vai, né? Sim, mas admitir a morte é muito difícil. Você tem a morte. A morte é uma coisa muito difícil de ser pensada, porque não te dá um momento de pós. O que eu vou fazer pós mal? Morreu, acabou. Ela não pode ser repelida de forma assim. É irracional. Então, diante da morte, a racionalidade diminui. Aí se toca toda aquela emoção, e mesmo emotivo, ainda tenta, de um modo desordenado, atabalhoado, eu diria, se fazer entender. A morte parece às vezes que é para o outro, nunca para você. Isso me chocou até hoje. Eu quero a minha morte, eu quero para mim, a minha mesmo. Isso vocês podem ter certeza. Bom, queria aqui agradecer, né? Vou deixar suas últimas palavras, ou com pensamento filósofo e tudo mais, mas eu queria falar que a gente está aqui, então, na Associação Nacional de Necropsia, a ANANEC, conversando com o Osmair Cândido, conhecido como Fininho, o coveiro filósofo, que encerra aqui para a gente esse nosso bate-papo, esse Mitos e Verdades, que inclusive já tem pedidos para outros acontecerem, e a gente vai estar trazendo aqui para você através desse canal. Então, para finalizar, senhor Osmair, muito obrigado. Deixa então aí a sua mensagem, a sua fala final. Obrigado. A minha fala final, eu fico com o que eu gosto muito de um filósofo francês chamado Sartre, Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Eis o meu final. E muito obrigado a todos.